Olá, muito bem-vindo a mais uma aula, aula 14, resistência equivalente, já estamos no exemplo 9. Trago aqui mais uma associação de resistores. O objetivo é determinar a resistência que é equivalente a todos esses resistores, só que entre os pontos A e B. Então a gente imagina uma corrente fluindo de A para B. Repare que aqui também é A e aqui também é A. Então, nós temos uma possibilidade da corrente, uma parte pelo menos, passar por R2, uma parte passar por R4 e uma parte passar por R1. Eu vou seguir a ordem, né? Então começando por R1, se uma parte da corrente de fato passar por R1, passasse, né, ela causaria uma queda de tensão. Então eu teria que ter uma letra diferente, então letra C aqui. Tá ok por quê? Porque já tem outro resistor depois. Então aqui letra C. Repare que aqui também tem que ser letra C. Ó. Aí indo, né, de C para B, nós temos a corrente, essa corrente que chegou aqui em C, ela se dividiria. Então uma parte passaria aqui por R6 e uma parte por R7. Para então, neste nó aqui embaixo, que é o nó B, que repare que aqui tudo é letra B, aqui, mesmo fio, sem resistência, não tem mudança no potencial. Então essas correntes chegariam aqui, se somariam e de fato chegariam em B. Então este é um caminho possível. Então nós temos aqui já as letras, né? E dá para você já ver claramente que R6 e R7 estão em paralelo e depois estariam em série com R1. Agora existe um outro caminho para chegar em B, que é passando por este nó aqui. Ó. Então uma parte da corrente passando por R2, por exemplo, ou por R4, ela causaria uma queda de tensão. Se passar por R2, causa queda de tensão. Depois a mesma corrente passaria por R3, causaria também uma queda de tensão. No final das contas, nós teríamos um potencial aqui neste nó que tem que ser menor que o potencial do ponto A. Então vou usar a letra D aqui. Repare que a mesma coisa acontece se eu analisar por R4. Passando por R4 uma parte da corrente causa uma queda de tensão. Nós teríamos um outro potencial aqui. E dá para ver claramente agora que nós temos dois trechos que ligam A a D. Então aqui o R2 com o R3 estão em série e o R4 vai ficar em paralelo com a soma desses dois aqui. Agora vamos fazer a segunda etapa, né, do processo aqui. Só lembrando que por fim aqui, né, para completar o caminho até chegar em B, essas duas correntes que passam para R4, R2 e R3, elas se somariam aqui no nó D e passariam para R5. Aí fica completo. E assim chegaria em B. Agora sim a gente faz a segunda etapa, que é redesenhar isso aqui na horizontal. Então a gente faz uma associação equivalente a essa, ou a própria associação, né, só que desenhada de uma forma onde a gente vai conseguir identificar com mais clareza quem está em série, quem está em paralelo, e até mesmo quem está em curto-circuito. Então vou começar pelo caminho de cima. O caminho de cima liga quem? A C, a B. Então entre A e C nós temos uma resistência, que é o R1, 20 ohms. Vou colocar só o número aqui. Então 20 ohms entre A e C. Mais algum entre A e C? Não. Agora vamos para o trecho entre C e B. Entre C e B nós temos dois, R6 e R7. Então 6 e 12 estão em paralelo entre C e B. Então nós temos esses dois resistores aqui, um de 6 ohms e o outro de 12 ohms, entre C e B. Bom, entre C e B não tem mais nenhum. Vamos para o trecho que liga A até B, só que passando por D. Então, como é que você faz para não virar uma bagunça o seu desenho? Você não coloca o D depois do C. Você coloca o D aqui embaixo, para criar um outro caminho que é horizontal a este. Então, saindo de A também, nós vamos vir aqui para chegar em D. Vou colocar um pouquinho mais para frente esse D aqui, porque eu quero colocar os dois resistores para depois fazer a série. Então, aqui um resistor, o R2 e depois o R3. Então, 8 e 4 aqui. 8 e 4. E aí sim, depois tem o nó D. E o nó D, repare que também tem um outro resistor entre A e D. Já pegamos o R2 e o R3. Tem o R4. Então ele está em paralelo com essa associação em série aqui. É um resistor de 24 ohms. Então ele tem que ser ligado assim. Aqui. Paralelo. Beleza. Está feito até aqui, até o D. E do D para o B, fechou. O R5 é o último resistor. Aí fecha o caminho de A até B, só que passando por D. Então aqui fica aqui, o resistor de 4 ohms. Pronto, olha como é que essa associação aqui ficou bem mais simples que essa. Paralelo aqui em cima, paralelo aqui embaixo. Com essa série aqui dentro, né? Então vamos fazer primeiro essa série. Então aquela série ali, lembrando que aqui também é A, Então entre A e D, nós temos essa série aqui que vai dar, será 8 mais 4,
que nós vamos ter 12 ohms. Então já é interessante fazer o quê? Faz primeiro essa série, e aí depois você faz uma nova associação equivalente. Então não pode ter preguiça não, tem que desenhar tudo mesmo. Então entre A e C, nós não fizemos nada, o resistor de 20 ohms. Agora, entre C e B, não tem nenhuma perda de informação se você já calcular esse paralelo aqui. Mas se você quiser fazer passo a passo, melhor ainda. Mas vamos fazer já para adiantar aqui o vídeo, né? Entre C e B, o paralelo entre C e B, que já adianta a gente. Então esse paralelo entre C e B, vou fazer esse cálculo aqui em cima aqui, ó. Então entre C e B é um paralelo de 6 com 12. Então fica 6 vezes 12 dividido por 6 mais 12. Isso aqui vai dar 6 vezes 12, só que dividido por 18. Por que eu não multipliquei aqui em cima? Porque o 18 é múltiplo de 6, então dá para dividir por 6 aqui, ó. Aqui vai ficar 3, aqui em cima 1. Então vai ficar aqui em cima 12 vezes 1, que é 12. Então 12 dividido por 3, 4. Então essa resistência entre C e B é uma resistência de 4 ohms. Então esses dois aqui, ó, esse paralelo aqui, ele vai ser substituído depois por um resistor de 4 ohms. Já nesse desenho aqui, ó. Então, ó, entre C e B agora eu vou colocar só um resistor, que é o resistor de 4 ohms. E aqui embaixo, entre A e D, eu vou colocar um resistor de 12 e repetir o de 24. Então aqui embaixo, ó, nós vamos ter esses dois resistores aqui em paralelo, aqui em cima 12 e aqui embaixo continua de 24. E entre D e B, o resistor de 4 ohms, que a gente não fez nada nele, então tem que só repetir ele. Tem que tomar muito cuidado, ó, entre D e B. Se você colocasse antes do 4 aqui, ó, colocasse aqui, ó, você estaria ligando no C. Isso já mudaria o resultado. Então tem que prestar atenção no que está fazendo. Bom, agora a gente tem que fazer esse paralelo aqui, ó, que é entre A e D, de 12 com 24. Então vou fazer esse cálculo aqui, ó, entre A e D, estou calculando aqui, ó, esse paralelo aqui, ó, 12 com 24. Então vai ficar 12 vezes 24 dividido por 12 mais 24. Aqui em cima eu não vou fazer esse cálculo, vou só repetir aqui o 12 vezes 24, porque aqui embaixo vai dar 36, ó, 12 mais 24. E o 36 ele é múltiplo de 12. Dá para dividir 36 por 12, que dá 3, e 12 por 12, que dá 1. Então aqui em cima a gente fica com 24 vezes 1, que é 24. 24 dividido por 3 dá 8. Então essa resistência aqui ela é uma resistência de 8 ohms. Então agora a gente vai pegar e redesenhar novamente, fazendo aqui, ó, entre A e C. Aqui eu já posso fazer também agora para passar para cá, para o próximo desenho, eu já vou fazer essa série aqui, ó. Eu fiz o paralelo de 12 com 24 e vou fazer essa série de 20 com 4 aqui. Então, entre A e B aqui por cima é 20 mais 4, que dá 24 ohms, para adiantar a nossa vida. Então aqui em cima já fica entre A e B. Vou colocar um pouquinho mais para frente aqui. Entre A e B um resistor de 24 ohms. E em paralelo aqui embaixo vai ficar aqui o paralelo de 12 com 24, que deu 8. Então vai ficar 8. E aqui um resistor de 4 ohms. Agora eu faço essa série aqui, ó, de 8 com 4. Então a resistência entre A e B, nesse trecho aqui de baixo, ó, fica essa série de 8 mais 4, que vale 12 ohms. E aí a gente faz uma nova associação, onde entre A e B, aqui em cima não muda nada, porque a gente não mexeu no resistor de 24 ohms. E aqui embaixo a gente fica com um único resistor, que é o resistor de 12 ohms. Isso entre A e B. Aí por fim, a gente faz um paralelo agora aqui, ó, paralelo de 12 com 24, que vai resultar na resistência equivalente entre A e B. Então fica 12 vezes 24, mas repare que a gente já fez esse cálculo aqui, ó. Então não há necessidade de fazer essa conta de novo, né? Eu já fiz esse cálculo e eu sei que o paralelo de 12 com 24 dá 8. Então a resistência equivalente entre A e B é uma resistência de 8 ohms. E aí por fim, entre A e B fica um único resistor, que é o resistor equivalente. Então aqui um resistor de 8 ohms. Agora vamos lá no Multisim para a gente fazer a simulação. Então
Já está desenhado aqui, ó, já tem aqui o circuito, a associação. Vou vir aqui, ó, no menu simulação e vou vir aqui em instrumentos e pegar o multímetro. Vou ligar aqui um terminal do multímetro em A e o outro terminal em B. Agora eu vou pegar uma referência, né? Pegar o ground. Então tem um ground aqui, ó. Vou colocar o ground aqui. Então agora já tem a referência. 2 cliques rápidos com o botão esquerdo do mouse. Abre essa janelinha aqui. Escolhe aqui, ó, ômega, para a unidade de resistência. E agora clica aqui em Run para simular. E tá aí, ó, 8 ohms, simulado aqui no Multisim. E 8 ohms calculado aqui. Feito o cálculo, né, usando a nossa metodologia aqui, para obter a resistência equivalente. Bom, espero que você tenha gostado da aula. Se lhe foi útil, clica aí em curtiu. Se ainda não está inscrito, se inscreva no canal, não custa nada. Compartilhe aí com seus amigos, com seus parentes. E a gente se vê na próxima aula. Um abraço.